Salve, camaradas da Runners Brasil! Estamos aqui mais uma vez em nosso podcast. Eu, Darlan Souza, o editor-chefe da maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil, tenho a honra aqui de receber um colega, um camarada, que vai trazer muita informação que pode ajudar a sua vida, os seus treinos e principalmente os seus amigos, por que não? Então, modéstia à parte, esse aqui é um podcast realista, que traz situações da vida real para ajudar no seu treino. E falando de modéstia, tenho a honra aqui de receber então o camarada Bruno Modesto. Seja muito bem-vindo, Bruno. Alain, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, para a gente poder bater esse papo descontraído e informativo. Você gostou do convite? Eu adorei. Quanto mais pessoas souber sobre isso, né? Isso que a gente vai discutir hoje, melhor. Esse é um dos objetivos. Bom, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre suporte básico de vida. Eu tive a oportunidade lá na EFE, a EFE Escola de Educação Física da USP aqui em São Paulo, de fazer esse curso, reciclagem, né? Porque eu já fui cipeiro, brigadista, e aí quando surgiu esse curso eu assim, vou lá fazer. Eu gostei muito do Bruno, depois a gente se tornou colega e eu falei, esse conhecimento tem que se disseminar. É isso mesmo, Bruno, suporte básico de vida, tem que se disseminar esse conhecimento? Conhecimento para todo mundo, Darlan. Suporte básico de vida, ele deveria ser ensinado nas escolas desde o primário. Você sabe que quando chega no nível universitário, por exemplo, comparando com os Estados Unidos, as pessoas já tiveram de 2 a 3 vezes um curso como esse. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura do primeiro socorros ainda muito incipiente, muito nova. Então, de fato, quanto mais pessoas souberem a respeito, mais seguro fica a nossa comunidade e os locais que a gente frequenta. A gente fala de corrida de rua, né? Então a gente acaba vivenciando situações, ou até mesmo, espero que ninguém vivencie, mas quando vivenciar esteja mais preparado, né? Porque a gente ainda vê algumas situações diversas. Aconteceu lá em Floripa agora um atropelamento, as pessoas pulando por cima, aquilo me incomodou muito. E eu falei, eu tenho que levar alguém lá para ajudar a gente a entender um pouco mais o valor da vida humana, né? Assim, bom, o Bruno acho que vai nos ajudar nesse sentido. Bruno, eu tenho até uma colinha aqui, né? Que eu fiz. E eu acho que todo mundo deveria ter. Depois eu quero que você avalie ela. Tá bom. Que essa colinha aqui, eu vou deixar... Eu te chamo aqui na Keep Running aqui também. Né? Porque se eu perguntasse hoje na Keep aqui... e se tiver alguma situação adversa aqui, como vocês vão proceder? Eu tenho certeza, Bruno, que não só na Keep, mas em qualquer lugar, as pessoas vão ter muita dificuldade. Eu tô muito enganado ou não? Não, veja bem, a grande verdade é que poucas pessoas têm esse tipo de conhecimento, né? Você falou das corridas de rua, e para mim é um prazer estar aqui com vocês, porque eu trabalhei por 12 anos numa equipe chamada Care4U. Essa equipe era uma equipe médica, tinha um médico, né, que ele era responsável, o Dr. Milton Mizumoto. Dr. Milton, um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Né? No início, a gente fazia atendimento durante as corridas de rua. Como é que funcionava o sistema? Uma tenda médica, acredito que todo corredor já viu, né, em grandes eventos, grandes corridas, você passa ali a chegada, tem uma tenda médica. Sim. Então ali ficavam os médicos. Só que o que acontece? Os corredores não passam só após a linha de chegada. Você tem diversos eventos que acontecem ao longo do percurso. Então como é que aconteceu isso? Inicialmente a equipe era só de médicos, só que durante o percurso os médicos não aguentavam pedalar, né? Então você tinha provas ali de 10 km, meia maratona até maratona, e de fato você subdividia esse percurso em menores distâncias e ficava indo e voltando de bicicleta, Sim. acompanhando a curva da prova, que basicamente é uma montanha. No início vem os atletas de elite, a média aqui, o grande povão, e no final, aquele que não se preparou, que está começando pela primeira vez, né? Então, o que acontece? Ao longo da prova a gente se distribuía um kit de primeiros socorros na cintura, um DEA nas costas, e aí, ao longo de 12 anos foi fazendo atendimento dessas corridas. E aí a gente viu diversos casos, Darlan. A gente viu hipoglicemia, escoriações. As pessoas que vão correr, inclusive, não façam isso. Vai tirar fotinho, não olha a tartaruga, tropeça e cai, né? Você já teve caso de hipertermia, que é aquele aquecimento do corpo em corridas muito quentes, ou quando você tem uma dificuldade de perder calor corporal para o ambiente, e até caso de parada cardiorrespiratória. Então veja, mesmo em provas que contam desde atletas de elite até atletas amadores, ou mesmo recreacionais, como recreacionais, né? Exatamente. Existe sim a chance de acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. Pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento,
Então a gente está aqui hoje também para poder disseminar e alcançar o maior número de pessoas possível. Então a nossa ideia é justamente isso aí, né? Com que esse episódio aqui, em especial, galera, esse episódio aqui, que ele realmente viralize, que você consiga compartilhar ele para que mais pessoas tenham esse conhecimento e viralize. Então, eu fico muito feliz de a gente poder ter essa gama, essa abertura. Como eu falo, nossa revista Runners Brasil, ela não vai ficar falando da Elite, não. Essa é a maior briga. Enquanto eu estiver como editor lá, eu vou brigar para que a gente sempre consiga atender o seu João, a Dona Maria, o seu José, tirar todas as dúvidas deles e ajudar na qualidade de vida e no treino deles. Eu não vou falar da Elite, enquanto eu estiver aqui, esse vai ser a minha pedra fundamental, a minha pedra filosofal. Que legal. Que as pessoas, os leigos, tenham acesso ao conhecimento. Porque como a gente está na academia, que a gente chama lá, né, que é a faculdade, a universidade, para nós é muito fácil esse conhecimento, mas para as pessoas mais simples, às vezes esse conhecimento não chega, né, Bruno? E dentro desse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho... eu conheci você lá na EFE, obviamente. Mas conta sua história lá na EFE, na educação física, antes de a gente entrar por uma parte mais técnica. O que você faz lá na EFE? Então vamos lá. Você tá lá só estudando, o que você tá fazendo lá? Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história na Escola de Educação Física, que é um lugar que eu tenho uma imensa gratidão. Porque a EFE, Darlan, ela me deu a minha formação. Deu e eu conquistei também, né? Tem que colocar aqui na mesa, né? Conquistou. Então eu entrei em 2005 para fazer bacharel em esporte. Então minha graduação durou de 2005 a 2009, eu fiz o bacharelado em esporte, que eu gostei muito do curso, um curso voltado para treinamento físico, para prescrição de exercício, né? Foi uma graduação bastante interessante que me possibilitou ter o contato com a atividade física e o treinamento esportivo, né? Sempre foi uma grande paixão minha e eu adorei. Nesse meio do caminho, eu vou fazer aqui o histórico já com a ponte, Sim. como é que eu cheguei no Primeiros Socorros. Porque dificilmente você vê um profissional de educação física ministrando treinamentos e aulas de Primeiros Socorros. Isso geralmente vai estar ligado a médicos, enfermeiros ou até mesmo bombeiros, vamos colocar dessa forma. É muito comum, né? Bombeiro civil, inclusive. Isso. Então você tem 2005 a 2009 a graduação. No final eu prestei uma prova para um programa de aprimoramento do HC, do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP. Lá a ideia era trabalhar com reabilitação cardiovascular. E aí um grande ponto que eu vi eu vou trabalhar com pessoas que fizeram cirurgias importantes, né? Pessoas que eram cardiopatas e estavam reabilitando. Inclusive, é interessante saber que a reabilitação é um conhecimento que é relativamente novo, mas hoje, quando você tem uma cirurgia cardíaca, por exemplo, Darlan, você não fica mais longe do exercício. O exercício é obrigatório para que você tenha, de novo, uma boa qualidade de vida, como você falou anteriormente. Gostei do que eu vi lá na educação física. Eu tive aula de primeiros socorros com uma médica chamada doutora Thais Tinucci. Não era com a professora, ainda não era com a Cláudia. A doutora Thais foi quem criou a disciplina de socorros de urgência, né? E eu fui monitor do curso de ressuscitação da parada cardíaca, que é o curso que hoje eu coordeno. Então veja, eu tive um primeiro contato enquanto aluno, achei que aquele conhecimento de fato tinha importância, comecei a atuar estagiando nessa equipe médica de corridas de rua, e aí quando eu me formei, eu falei, cara, isso aqui é legal, gostei do assunto, eu quero me aprimorar. Então eu fui fazer um curso que a gente chama de BLS, que é o suporte básico de vida, em inglês Basic Life Support, também no INCOR. E como eu já estava atuando como estagiário há 2 anos, eu fui muito bem. Sim. Né? O pessoal falou, caramba, esse profissional de educação física se saiu muito bem, mas é porque eu já tinha 2 anos atuado e estagiado com isso. E eles me convidaram para fazer um curso de instrutor, isso foi em 2008, Darlan. Agosto de 2008 eu começo então a ter a minha carteirinha, minha certificação internacional da American Heart Association para poder ministrar cursos de primeiros socorros. Basic Life Support, First Aid, que basicamente é curso de suporte básico de vida e curso de primeiros socorros. Para só entender, a American Heart Association talvez seja a maior, né, associação aí médica envolvida com essa questão cardiovascular, né? Exato, então a partir daí vem o gosto por ensinar, vem o gosto por passar informação de qualidade para as pessoas, né? E aí a partir daí eu comecei a ministrar cursos tanto dentro do próprio INCOR, que é o Instituto do Coração, né? Comecei a ministrar cursos dentro da EFE, então aquele programa que eu fui estagiário, eu passei a coordenar porque em 2010 eu prestei um concurso público, né, para uma vaga chamada de educador dentro da EFE USP. E a partir dali o meu concurso era para ser educador dos cursos de promoção de saúde. Olha que legal. Do departamento de biodinâmica da atividade motora que a gente tem lá.
Então eu fiquei responsável agora por coordenar o curso que eu fui estagiário. E você passou no concurso e ficou daí? Ah, eu fiquei. Isso foi em 2010. 2010, então de lá hoje pra a cá. gente está praticamente fazendo 14 anos. Praticamente não, fizemos 14 anos de EFE-USP, onde eu coordeno, crio, elaboro cursos de programa, cursos, projetos e programas de atividade física visando promoção de saúde, visando bem-estar, visando qualidade de vida, né, como movimento, como principal eixo. Sim. Tá? E aí para diversos públicos, populações especiais, como idosos, cardiopatas, obesos. Eu já tive alguns programas pelo qual eu atuei e atuo. O que eu faço com extremo prazer, porque eu acho que a atividade física, e eu vou falar aqui o movimento, tá? Sim, movimento. Vou tirar da atividade física, eu não gosto tanto desse termo, porque eu acho que ele simplista demais. Vamos para o lado do movimento, que a gente traz isso de uma forma mais ampla. Então eu acho que a gente pode fazer uma revolução através do movimento, né? E trazendo de volta então para o Primeiros Socorros, dentro da EFE eu passei a coordenar o curso de ressuscitação da parada cardíaca. A professora Cláudia Forjaz assumiu a disciplina assim que a doutora Thaís se aposentou. Ah, legal. Né? E tendo essa experiência de mais de 12 anos trabalhando nessa equipe médica, atendendo a parte prática e obviamente estudando primeiros socorros desde então, a professora Cláudia me convidou para ser um professor convidado na disciplina. Então, desde do início da vigência da professora Cláudia como professora da disciplina de socorros de urgência, né, nós dividimos a disciplina e eu fico muito ao lado dela, principalmente nas aulas práticas e no conteúdo de emergências clínicas, suporte básico de vida, e a gente faz essa parceria, aprendo muito com ela e ela dá esse espaço também devido à prática de tantos anos em atendimento de primeiros socorros. Você fez o mestrado ou você está concluindo o mestrado ou doutorado agora? Então, qual a sua posição lá? Falamos da parte profissional, né, de como a atuação dentro da EFE-USP, da parte acadêmica. Então, até 2009 foi minha graduação. Sim. Em 2015, eu fiz o meu mestrado junto com a professora Cláudia, que foi minha orientadora. Né, pegamos um banco de dados do projeto Exercício Coração, que é um projeto que ele visa para frequentadores de um parque público lá na Água Branca, em frente à estação Barra Funda. Conhece a corrida lá. A gente faz prescrição de exercício de forma semi-supervisionada, ou seja, eu te ensino aquilo que você tem que fazer com a prescrição. Você tem 3 aulas acompanhadas, e depois dessas 3 aulas você ganha autonomia para fazer aquilo que foi prescrito. E a grande pergunta do mestrado era o seguinte, Dana, será que essa prescrição, essa orientação individualizada, porém semi-supervisionada, porque lá é um projeto populacional. Sim. Eu não seguia um por um, eu atendi um pool de pessoas, né? E a gente tinha mais de 1.500 avaliações. Olha que bacana. Então, será que esse tipo de intervenção ele tem efeito na saúde cardiovascular e na aptidão física dos frequentadores do parque? Essa foi a pergunta. E a resposta foi muito legal. A gente teve redução do risco cardiovascular global, ou seja, a pessoa tinha menor risco de ter um evento cardíaco lá na frente, um infarto, um AVC, né? A gente teve diminuição do IMC, que é um índice que está relacionado com o peso normal ou não da pessoa, né? A gente teve diminuição da pressão arterial sistólica. Olha que bacana. Então, em diversos fatores de risco para doenças, a atividade física prescrita e orientada, individualizada, mesmo semi-supervisionada, teve resultados bastante interessantes. Isso foi fantástico, porque a gente fez isso num projeto que é totalmente, que a gente fala que a gente tem uma boa validade ecológica, que é mais próximo da comunidade. Você Sim. perde um pouco de validade interna, de controle, porque não está dentro do laboratório. Sim. Mas você ganha em validade externa, que é a validade aplicando dentro de um projeto real, numa situação real. Então, no mestrado foi uma jornada muito bacana, né? Isso ele terminou em 2017, se eu não me engano, tá? Ou 2019, posso estar errando ali um pouquinho. E no ano passado eu ingressei no doutorado. Agora eu tô, a minha principal pergunta e incomodação, vamos chamar assim, incômodo, é o seguinte: a gente sabe que prescrever atividade física, prescrever movimento é super importante para combater diversas doenças, né? Mas existe o que a gente chama de gap to action, ou seja, uma lacuna entre o que eu te oriento e o que você faz. Isso não é só para o profissional de educação física, isso não é só para o nutricionista, isso é para toda a área da saúde. Hoje mesmo de manhã eu tive uma aula da pós-graduação aqui no Dante Pazanese,
E uma das coisas era, olha, cerca de 50% só das pessoas conseguem aderir ao uso do medicamento, e dependendo das pessoas isso pode ser ainda menor, né? Então veja, só metade. Ou seja, comportamento mesmo. Comportamento. Então a minha pergunta hoje, o meu estudo é estudar comportamento e mudança do estilo de vida, mudança de comportamento. Eu vou ter um grupo que faz e que recebe aquela prescrição, orientação tradicional, dos guidelines, dos guias, né, de atividade física. Em um outro grupo que a gente vai testar uma metodologia de mudança de comportamento, já bastante sólida na literatura, e vamos ver se interagindo com ferramentas, né, lidando com ferramentas de mudança de comportamento, se a gente consegue ter uma maior adesão, se a gente consegue de fato transformar aquela pessoa que não fazia atividade física numa pessoa ativa, aquelas que já faziam, que elas continuem, e aquelas que já faziam bastante, que elas se mantenham. Então agora a ideia é trabalhar na mudança do comportamento, porque a prescrição, a orientação, quase 20 anos de academia, a gente já tem uma boa noção. Agora é fazer as pessoas fazerem. Bom, vou aproveitar que então, já que você está falando disso aí, eu escrevi vários livros, Bruno, acredite. Tudo de forma independente. Que legal. E um dos livros que eu escrevi se chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Sedentário. Olha, que eu legal. Trouxe aqui o Dr. Marco, que escreveu o prefácio desse livro aqui. E esse livro, na verdade, é um recorte que ele fala de várias coisas. Então ele fala sobre nutrição, ele fala sobre treino, e ele fala sobre comportamento. E acredite, eu tirei tudo isso aqui do meu Instagram. Tudo que eu publicava no Instagram, ao longo de mais de quase 10 anos de publicações, eu estratifiquei o que tinha de melhor e coloquei aqui. Então é um livro para leigos mesmo, porque eram conteúdos sprints rápidos, né? E aqui eu vou dar para você, então, o mínimo que você precisa saber para não ser sedentário. Você pode ler e você pode também dar para alguém. Então tá aqui, ó. Muito obrigado, Darlan. Acho fantástico a gente conseguir adequar a linguagem acadêmica para fora dos muros da universidade. No Instagram é um meio hoje que é fundamental, eu diria, para a gente fazer divulgação de ciência. Inclusive, já que nós somos colegas de pós-graduação, essa semana iniciou uma disciplina que é sobre divulgação científica. Como fazer divulgação científica com qualidade. É uma disciplina da pós-graduação, da USP, só que é da odontologia. Olha. E aí você tem jornalistas, professores acadêmicos discutindo como é que a gente faz essa divulgação. E um dos tópicos discutidos na primeira aula foi: o Instagram hoje é uma ferramenta que seja cientista, ou seja, especialista, a gente pode falar assim, deve utilizar para chegar ao maior número de pessoas. Então você está aqui na vanguarda, senhor Darlan. Parabéns e obrigado. Legal, Bruno. Bom, você trouxe algumas coisinhas aqui, mas antes, o que você queria começar a falar sobre suporte básico de vida? O que a gente pode ensinar lá para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o seu João, a dona Maria, o seu José, a dona Antonieta lá? O que a gente pode começar a falar sobre suporte básico de vida para, de fato, a gente aí começar a ensinar esse povo aí a atender emergência. Isso Perfeito. aí. Então vamos lá, Darlan. Esse tipo de conhecimento, só para que as pessoas saibam. Então eu falo sobre isso no INCOR. Lá a gente tem nos metroviários de São Paulo, por exemplo, né? Os metroviários, eles têm esse tipo de conhecimento porque o metrô de São Paulo, vou te dar um dado muito legal. Ele fez um estudo que acompanhou por 6 anos, né? Os frequentadores do metrô. E aí nesse período, tiveram 102 colapsos súbitos, a gente chama. A pessoa teve um colapso súbito. Desses, 86 eram parada cardiorrespiratória. Então veja que em 6 anos é praticamente 12 por ano, tá? 12 por ano é 1 por mês. No metrô de São Paulo, né? Olha que recorte legal. Dessas 86, 62 delas foi por um ritmo que a gente chama de fibrilação ventricular. O coração ele entra numa arritmia grave e que ele fica fibrilando, é como se ele fosse uma gelatina. E quando ele está dessa forma, ele não consegue fazer o bombeamento do sangue, que é o que o nosso coração está fazendo agora. Contração, expulsa o sangue, relaxamento, o sangue retorna. Na fibrilação, o coração tremendo que nem uma gelatina, sambando. É um descompasso. É um descompasso. Ele não consegue fazer esse bombeamento. Então, logo, o que a gente precisa fazer? Compressões de qualidade, isso a gente chama de RCP, manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Que antigamente se falava com massagem, vou dar uma massagem. A massagem cardíaca não é o termo mais correto, Darlan, mas também não é errado falar. É o que o povão fala. É o que o povão fala, o ideal são compressões torácicas. Compressões torácicas e o uso de ventilação. Se você for profissional da saúde, eu vou chegar nisso daqui a pouco, tá?
Ensinamos os metroviários a fazer isso e também a utilizar um aparelho de choque que é o famoso DEA, desfibrilador externo automático. Não entendam como Andréia, a gente não vai chamar Andréia, a gente vai pedir um DEA, um desfibrilador externo automático. E olha só que bacana, Darlan, mais de 3 mil funcionários treinados em 6 anos, 55 DEAs instalados, que era o número de estações na época. A sobrevivência, só para você ter um comparativo, de uma parada cardiorrespiratória no Brasil, a estimativa é em torno de 5%. O que isso quer dizer? Baixíssimo, não era? Cara, quer dizer que de cada 100 pessoas, 95 não sobrevivem. Por quê? Porque eu preciso de 2 pilares. Pessoas treinadas e uso do DEA. Ou seja, equipamento e pessoas. Equipamento e pessoas. Como essa cultura do treinamento ela é ainda muito incipiente, por isso tão importante esse bate-papo quanto mais pessoas souberem, maior a chance de sobrevivência. Já reduzimos ali em 50%. Se era equipamento e pessoas, a gente já tá lá. Então veja, no metrô, vamos ver se deu certo esse tipo de estudo. Quem capitaneou ele foi um médico chamado Dr. Renan. Hoje, naquela época ele era estudante, hoje ele está em Harvard. Dr. Renan aí, muito bacana, um médico fantástico. Então veja, dessas paradas, 86 no total, 62 delas foi por fibrilação ventricular, o que significa que precisava do choque. A estimativa de sobrevivência, ou seja, o desfecho foi chegar com vida no hospital, foi para 55%, Darlan. Opa! Mais da metade das pessoas que tiveram uma parada cardiorrespiratória no metrô de São Paulo chegaram com vida no hospital. Ou seja, lá que a gente está em estatísticas, isso é significativo. Sem dúvida. Então, o que começou a trazer uma série de publicações falando assim, cara, se você passar mal, um dos lugares mais seguros para você passar mal, onde que é? No metrô, né? Começou-se a criar, inclusive, essa brincadeira, mas não deixa de ser uma brincadeira com um fundo de verdade muito grande. Então, veja, eu trouxe só para ilustrar, por que eu trouxe o caso do metrô de São Paulo? Porque a gente treinou pessoas leigas. Sim. Os metroviários, na sua maioria, obviamente, eles não são médicos, não são enfermeiros, não são profissionais da saúde. São operadores, agentes de estação, etc. E a gente vê um dado tão interessante e robusto num estudo que foi feito e publicado numa revista super importante que é a Circulation. Agora tu imagina, a nossa comunidade running, ela é gigantesca, como a gente falou aqui, não tem quem não corra, né? Imagina se cada pessoa, se cada um desses indivíduos tiver o conhecimento mínimo disso. Na Maratona de Porto Alegre, Bruno, mais de 10 mil pessoas. São Silvestre, 50 mil pessoas. Olha só. Imagina um treinamento que a gente pensasse que, sei lá, metade entendesse disso aí. Sim. E eu vou um pouco mais além, né? Quanto mais pessoas souberem, maior a chance de sobrevivência, porque a rapidez no atendimento, ela é fundamental. A gente chama esse conhecimento de suporte básico de vida. O ideal seria até chamar de suporte essencial de vida. Essencial, porque, né? Se você não faz as primeiras manobras, você não tem chance dessa pessoa sobreviver, mesmo que ela esteja muito próxima do melhor hospital do Brasil. Então, além do INCOR, eu também ministro cursos no Einstein. O Hospital Albert Einstein é um dos melhores hospitais da América Latina, referência. E lá a gente ministra tanto cursos para leigos, quanto cursos para profissionais de saúde. Então, em ambos os públicos é importante esse conhecimento chegar. Então, quando você está numa corrida de rua, se você presencia uma pessoa tendo um colapso súbito, sem nenhum outro motivo, ela apaga, ela perde a consciência, é fundamental que você comece a fazer as manobras que a gente vai discutir aqui. Por quê, Darlan? Porque se você não fizer nada, cada minuto que passa, a redução de chance de sobrevivência é entre 7% e 10%. Vamos colocar 10% e fazer uma conta rápida? Você presenciou alguém caindo. Você parou, ficou um pouco desesperado, mas ainda não fez nada. Aí você falou, cara, eu vou ligar pro número de emergência. Vamos imaginar que você sabe o número de emergência, a gente vai falar disso. E vamos imaginar que você tá com o celular ali, né? E vamos imaginar que você tá com o celular ali. O tempo de você ligar para emergência e a emergência chegar, a cada minuto que tá passando, são menos 10% de chance. Depois de 10 minutos, por mais que esse sistema de saúde chegue avançado, o Sistema Avançado de Saúde, o SAMU, se você não fez nada, a chance de sobrevivência depois de 10 minutos ela é mínima ou quase inexistente. Então veja que a principal mensagem desse nosso bate-papo é: se você presencia alguém tendo um colapso súbito, seja nas suas corridas, nos né? seus treinos, na sua caminhada, ou mesmo nos lugares que você frequenta, faça alguma coisa. E esse alguma coisa é o que a gente vai discutir aqui agora. Eu te contei, né, Bruno, lá no curso quando eu fiz, que o meu tio salvou o meu avô. Olha que legal. Sem conhecimento nenhum. Meu avô teve uma parada cardíaca em cima da cama.
E meu tio, sem conhecimento algum, começou a fazer lá todo o trabalho, sem conhecimento algum, né? Fazendo como ele mesmo fala assim, eu fiz a massagem cardíaca no teu avô e salvei ele. Ele se orgulha até hoje de contar no churrasco. E deve se orgulhar mesmo, pô. E aí, realmente, aconteceu de ele voltar e levaram pro hospital e meu avô teve uma sobrevida de mais alguns anos. Um leigo em casa fez, sem conhecimento algum, sem nem saber o que fazer. Ele falou, bom, na dúvida eu vou começar a apertar o peito do velho aqui. E funcionou, Bruno. Que legal. Então assim, um dia eu quero ver se eu gravo um vídeo e envio pra você. Que legal, com certeza. Inclusive me manda pra eu colocar isso nos meus cursos, porque eu acho que é fundamental. Eu vou em creches, escolas, faculdades, estúdios de treinamento. Por quê? Porque tem que divulgar isso, não só para quem prescreve o treino, para os profissionais de saúde, aí é mandatório. Quem é profissional da saúde saiba, você precisa saber disso. O atleta ou o seu cliente, durante a sua prática profissional, Darlan, é sob sua responsabilidade. Você precisa saber isso. Precisa estar bem treinado. Treinadores de corrida do Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, do Mato Grosso a Santos, do nosso Brasil inteiro. São 27 estados, 26 estados da federação, 27. É impossível que vocês não tenham esse tipo de conhecimento. Se não tem, sai correndo e contrata o Bruno. À disposição, porque é uma paixão, é basicamente um propósito de vida que eu escolhi, que é disseminar esse conhecimento, entre outros, mas esse eu tenho um carinho muito especial, porque de fato faz a diferença entre sobreviver ou não. Aqui a gente está falando de vida, que é nosso bem mais importante, Darlan. Então veja só. 10 minutos ali. Sem atendimento... Então... a chance de sobrevivência é mínima. Agora vamos colocar o outro lado da moeda. Se você chegar e souber o que fazer com rapidez e o suporte avançado também chegar dentro de um tempo razoável, que a gente diz, a chance de sobrevivência aumenta de 2 a 3 vezes. Então, primeiro vamos falar do quadro geral. Existe o que a gente chama de cadeia de sobrevivência. São 6 etapas que devem acontecer para que a chance de sobrevivência seja alta ou seja aumentada. A primeira delas, do primeiro elo, é reconhecer a parada cardiorrespiratória. Vamos falar como é que a gente faz isso. Primeiro eu só vou dar o quadro geral. Sim. Reconhecimento da parada. A vítima não responde e não respira. Tá? Reconheci, peço ajuda, vou ligar para o serviço de emergência. E aí a gente vai para o segundo elo, que é iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar com ênfase nas compressões. Na nossa diretriz, você tem uma mãozinha assim, ó, que é para dar ênfase nas compressões torácicas. Fiz a manobra, o terceiro elo é a chegada do desfibrilador externo automático, o DEA, o aparelho de choque. Esses 3 primeiros elos, eles acontecem, se você pensar junto comigo, do lado de fora do hospital. Ou seja, quem presenciou aquele colapso súbito. Né? E a gente tem os próximos. Quarto elo é a chegada do suporte avançado, é o SAMU ou bombeiros, dependendo da cidade. 92 ou 93. Quarto elo já foi. Quinto elo, a gente chama de cuidados pós-parada. É dentro do hospital, é o suporte avançado levando para o hospital. E por fim, na última diretriz, em 2020, foi publicada, a gente tem o sexto elo, que é a recuperação. Como é que esse indivíduo volta para a comunidade? Então vejam que você tem toda uma cadeia, né, de etapas que estão interligadas uma com as outras para que desde o momento do colapso súbito até a chegada de volta ao lar, né, a coisa tenha um encadeamento e funcione. Vamos focar no que a gente precisa fazer durante uma prova ou durante um treino? Primeiro é importante só colocar 2 coisas que eu vou passar para você. Vamos lá. Recentemente a gente teve um caso no Morumbis, né, do Ron Esquerdo, que teve teoricamente, pelo que eu vi nas reportagens, né, que falaram a respeito, foi uma reportagem, inclusive, do site da Globo, que investigou um pouquinho mais a fundo, fantástico também. Ele teve uma arritmia importante durante a partida, perdeu a consciência e depois, a caminho ou mesmo dentro do hospital, teve parada cardiorrespiratória e chegou a falecer. A gente já teve algo similar também em 2004 com o Serginho do São Caetano no mesmo Morumbi, né? Então veja, começa-se então a criar 20 anos aí. Isso, mas também criar uma dúvida de, será que a atividade física vai me levar a ter uma parada cardiorrespiratória, Darlan? É isso que a gente precisa esclarecer inicialmente. Então veja, o risco de você ter um evento grave, né, principalmente em atletas, ele é baixo, tá? O que acontece na maioria desses casos em atletas, que são pessoas que treinam, né, com bastante volume, que tem aí durante o seu dia a dia uma vida saudável, pelo menos no sentido de estar preparado fisicamente por aquele esforço. Jovens.
inclusive são jovens. Então o que a gente vê de morte súbita em atleta são indivíduos que já possuíam, né, uma doença cardíaca importante. Então, no caso do esquerdo era uma arritmia. Você tem alguns estudos na literatura, eu gosto de citar um bastante interessante, que ele foi publicado, que ele mostrava o seguinte: jovens, de 11 a 30 anos, tá? Atletas bem jovens, estudantes universitários, você tem aproximadamente 50% deles com problemas estruturais, tá? No coração, e cerca de 30% deles com malformações da artéria coronária, que é uma artéria importante, tá? Então veja, atleta jovem não morre por arteriosclerose, que é o entupimento das artérias, que vem com estilo de vida ruim, com hábitos nocivos, fumo, inatividade física, má alimentação, sono ruim, etc. Pressão descontrolada, colesterol elevado, entre outros. Atletas jovens, quando tem algo nesse sentido, vão ter por uma anomalia congênita, um problema que ele já tinha no coração e que a alta intensidade pode ser um gatilho. Então veja, a atividade física ela é muito recomendada para todo mundo. Todo mundo deve fazer, Darlan, desde o indivíduo totalmente sedentário, inativo, até atletas de alta performance, né? Bruno, agora dentro desse contexto aí, a gente tem uma revista, o Dr. Ricardo Stein. Legal. Dr. Ricardo Stein, cardiologista, referência para nós no Sul. Era da educação física, fez medicina, fez cardiologia. Que legal. E o cara corre muito. Tá. E o Dr. Ricardo Stein falou duas coisas para mim ao longo desses anos aí. Falou, primeira, alguns desses eventos que já aconteceram com alguns atletas, nos bastidores se ouvia muito que muitos desses poderiam ter sido usuários de drogas lá na primeira infância e adolescência, o que também pode colaborar para que aconteçam esses eventos adversos. Então, usuários de droga tem que estar, ou ex-usuários, digamos assim, tem que ter um monitoramento mais constante. Além disso, ele falou, Darlan, o ideal, melhor cenário possível é fazer anualmente todos os exames cardiovascular. Anualmente. Ah, mas eu tô bem. Anualmente. Ele falou que esse seria o melhor cenário. Então, assim, não é... Ah, eu tô bem. E nas corridas de rua, Bruno, o que a gente mais vê, que a grande massa, a grande população tem acima de 40 anos, ou seja, perfil de risco. Eu vou complementar a sua fala, que foi brilhante, Darlan. Na maioria dos casos, as pessoas elas não sabem se possuem uma doença cardiovascular importante. E quando acontece, pode ser fatal, né? Então esse check-up ele é fundamental, né? Eu diria que, vou reforçar que os exercícios de alta intensidade, dependendo aí da intensidade que você vai fazer a sua corrida, ele pode ser de alta intensidade, né? Inclusive numa prova provavelmente será. Então esse check-up ele é fundamental, principalmente quando você passa da meia-idade, tá? Isso é importante para reduzir o risco, porque veja, mesmo atletas, né, eles podem ter até 2 vezes o risco de uma pessoa que não é atleta com a mesma doença. Então eu tenho Bruno, uma doença cardíaca importante. Aqui a gente gravou 2 podcasts aqui. Um com o presidente do CREF, se você conhece, Nelson. Sim. Ele veio aqui e gravou com a gente. O Nelson falou que ele teve um evento adverso porque ele não estava monitorando o coração dele. E ele era corredor recreacional. O Domingos Ferronato esteve aqui com a gente. A mesma coisa. Falou que teve evento adverso também porque não monitorava como deveria o seu coração e participava de maratonas e corridas. Então, ou seja, você que está nos assistindo, cuidado, faça o seu exame. E aí vou complementar também para não deixar ninguém assustado do outro lado da tela aí do nosso, né, das nossas mídias, né? Veja que pessoas saudáveis e jovens, o risco de você ter um evento é baixíssimo. Tá? Baixíssimo. Isso tem que ser colocado, né? E mesmo pessoas cardiopatas que já fazem alguma atividade física, elas devem continuar. Hoje existem várias diretrizes e guidelines que suportam isso. A gente está dizendo para não parar, né? Isso, exato. Atenção, né? Então, assim, a atividade física, não tenha dúvida que ela traz muito mais benefícios do que risco, feito de maneira regular, né? Isso tem que ser incentivado. Nós, como treinadores, como apaixonados pelo movimento, né? Profissionais de educação física, né? A gente deve incentivar qualquer pessoa a fazer atividade física, lembrar que os benefícios suplantam os riscos em muito, mas para aqueles que estão fazendo atividade física depois da meia-idade e principalmente atividade física intensa, faça o seu check-up. Na FEUSP, por exemplo, em todo curso comunitário de extensão, acima de 35 anos é mandatório ter um teste ergométrico e atestado médico. O básico
para que você possa fazer atividade física em segurança. Sim. O estudo que eu citei para você em relação aos atletas jovens tem um dado final que ele fala assim: 71% dos distúrbios estavam associados com anomalias no eletrocardiograma, ou seja, poderiam ter sido detectados antes, se tivessem sido feitos. Então, é importante a gente saber que a atividade física regular ela é fundamental. A mensagem da OMS hoje é: faça qualquer movimento, faça alguma coisa, porque qualquer movimento é melhor do que nenhum. Comece devagar, e aí a gente pode falar sobre isso num outro momento, como incentivadores do movimento. O que eu quero colocar para vocês, eu só dei esses dois destaques para mostrar que existe o risco, principalmente alta intensidade, e se você tem alguma anomalia, alguma predisposição. Agora vamos lá, vamos fazer o nosso aquecimento, o nosso treino mesmo na nossa prova. Você presenciou alguém tendo um colapso súbito. Eu vou afastar aqui um pouquinho as coisas e vou trazer aqui para o lado de cá um manequim. Esse manequim... Vamos inverter, vamos tirar esse aqui e colocar para cá. Tá bom. Vai ficar com a ênfase total da câmera no nosso bichinho aí. Tá legal. Então, esse é um manequim inflável, tá? É um manequim que você, inclusive, pode fazer na sua casa e treinar o que eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu mostrar ele aqui, ó, Bruno. Deixa eu Vai lá. mostrar ele aqui, ó. Olha como ele é bonitinho aqui, ó. A gente vai chamar ele de Bob hoje, tá? Esse é o nosso Bob hoje, tá? Então, veja, você tem manequins que simulam um adulto de 70 quilos. Quando a gente faz treinamento, são manequins de simulação muito próxima à realidade. Mas esse tipo de manequim aqui, a gente consegue levar para os lugares e a gente consegue ter uma boa noção também, porque ele imita um torso, né, de um corpo humano. Então, se você vai fazer uma atividade física, se você está mesmo na rua, lembrem que não é só durante a prática esportiva. A parada cardiorrespiratória pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. Até que no estúdio agora comigo. Exato. Tanto que existe uma lei, né, em São Paulo, 14.621, que fala o seguinte, Darlan, é interessante a gente falar isso antes aqui do vamos ver, né? Locais que concentram 1.000 pessoas ou circulam uma média diária. Estou falando de uma lei municipal de São Paulo. Né? Se você é de outro lugar, pesquise no próprio Google se existe uma lei relacionada à aldeia no seu estado ou município. Na de São Paulo diz o seguinte, 14.621, 2007 essa lei, tá? Locais que concentram 1.000 pessoas ou tem uma circulação média diária de 3.000, precisam ter DEA e pessoas treinadas. Tá? Ou seja, então, um condomínio residencial é fácil isso. Condomínios residenciais, instituições, shopping centers, estádios, casas de espetáculos, parques, todos os locais que de grande circulação, por lei, em São Paulo, precisa ter 10 pessoas treinadas. Quem são as pessoas? No mínimo, todos os cipeiros, todos os brigadistas e no mínimo 2 pessoas por turno. Vamos para a nossa área, clubes e academias com mais de 1.000 sócios. Precisa ter DEA e pessoas treinadas. E por fim, instituições de ensino, grandes faculdades, universidades ou financeiras, que concentrem ou circulem uma média diária de 1.500 pessoas, tem que ter 10 pessoas treinadas. Então, veja se você está dentro da lei, porque está na lei. E é preciso, né, que a gente siga para que o DEA chegue mais rápido na cena e para que a gente tenha maior chance de sobrevivência. Pegando esse gancho aí, Bruno, a gente teve uma fatalidade na Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul. Quando foram correr atrás para ver se estavam todos treinados, se existiam os alvarás, as licenças, aí se descobriu um grande rombo. Então, assim, não deixe acontecer uma fatalidade, não deixe que haja um grande rombo, não deixe que seu nome fique aí atrelado a uma fatalidade. Previna-se. Se existe uma lei municipal, ou até mesmo menos, vamos imaginar que o seu condomínio tenha 600 pessoas e você é o síndico. Por que não, né? Por que não? Já, né? Afinal de contas, a gente sabe é vida, né, Bruno? Exato. Então, independente de onde você estiver circulando, e aqui a gente vai colocar um caso como se você fosse treinar. Vamos imaginar você treinando num parque, você treinando mesmo numa rua pública, né? E aí você vê alguém tendo um colapso súbito. A primeira coisa que você vai fazer, antes de ajudar, é verificar se o local é seguro, gente. Para que você possa ser um socorrista, você não pode ser uma vítima. Então, se for alguém que caiu na rua, a primeira coisa é sinalizar para que você possa chegar e atender. Ou seja, com a minha colinha que eu botei aqui, né? Garanta a segurança da cena. Perfeito. Garanta a segurança da cena. Isso é o local seguro. A gente vai aprender a fazer 5 passos. Vai estar na palma da mão de vocês, literalmente, como atender uma parada cardiorrespiratória. Nosso primeiro, então, é checar a segurança do local. Nosso segundo passo,
a gente vai checar a responsividade. Darlan, o que é checar a responsividade? É ver se a pessoa está acordada ou desmaiada. Vamos fazer isso batendo nos ombros da vítima. Pelo menos 3 vezes de forma firme. Ei, senhor! Ei, senhor! Ei, senhor! E ver se a pessoa responde ou não. Se a pessoa não responder, aqui você já tem um sinal amarelo. Essa pessoa, nesse momento, ela está desmaiada. A gente vai delegar para alguém. Você liga para o 192 e você procura um DEA aqui Os perto. curiosos ali que se aglomeram no local, né, Bruno? E sempre vai ter. Sempre vai ter. Tá? Aí você pode perguntar, pô, mas e se eu estiver sozinho? Qual vai ser a alternativa? Tira o celular do bolso, liga 192, põe no Viva Voz, que o atendente, o médico regulador, vai fazer esse atendimento com você. Tá certo? Checamos a segurança do local, checamos a responsividade. Se for o caso, é necessário remova rapidamente a um local mais seguro. Por exemplo, caiu na rua, na Avenida Paulista ali. Então, aqui a gente vai tentar tornar o local seguro. Caso não seja possível tornar o local seguro, isso pode acontecer em alguma situação, você remove. A gente deixa a remoção como secundário ao tornar seguro, porque ela demora mais tempo. Sim. Né? Então, veja... Tentei tornar o local seguro, veja se é possível, seja colocando um triângulo, um garfo de alho, pedindo para alguém, reduzir a velocidade, afastar, aí eu me aproximo. Enquanto não for seguro, eu não me aproximo. Se for necessário remover a vítima, caso não consiga tornar o local seguro, remova a vítima o mais rápido possível. Uma calçada, um lugar um lugar que você possa atender e que não haja risco para você. É importante botar esse ponto aí, né, Bruno? Sem dúvida, sem dúvida. Local seguro, checamos a responsividade. Batendo lá 3 vezes. 3 vezes. Forte. Falando em voz alta, né? Ei, senhor. Você tá me ouvindo? Ei, senhor. Ei, senhor. Bem alto. Bem Ei, alto. Senhor. Bem alto. Não respondeu, a gente tem um sinal amarelo, a gente vai chamar ajuda, tá? Nosso terceiro passo. Então a gente delega, você liga para o 92, que é o SAMU, você procura um DEA aqui próximo. E pode ligar sem crédito no celular. Não tem problema nenhum. Porque não tem crédito no celular, não interessa, liga aí. E se meu celular tá bloqueado? Pega de qualquer pessoa, você consegue ligar o 92 sem precisar desbloquear o celular de ninguém. Olha aí que bacana. Isso é importante, tá? Uma vez que a pessoa não respondia para você, você pediu ajuda, enquanto essa ajuda vai vir, você vai checar um sinal vital muito importante, que é se a pessoa respira. Tem pulso. Primeiro respira. E aí aqui a gente vai definir 2 coisas, Darlan. Se a gente está falando com o nosso público leigo, o leigo só vê respiração. Sim. Não vê pulso. Então a gente vai olhar para o tórax. Como é que eu sei que alguém respira, gente? Olha para o tórax. Esse tórax ele tem que estar inflando e voltando. Retornando, isso. Expande e retorna. Se você olha para o tórax, e você pode até colocar a mão para te ajudar nesse processo. Tenho 10 segundos para verificar se alguém respira ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paradinho. Não respira. Opa! Aqui a gente agora vai para um outro nível de gravidade. Grau de urgência, sinal vermelho. Se ela não respira dela, o leigo vai entender que já é uma parada cardiorrespiratória. Perfeito? Eu vou abrir um parênteses porque eu sei também que tem profissionais de saúde, são treinadores, profissionais de educação física que estão assistindo a gente aqui. Sim. O profissional da saúde pode checar o pulso, deve checar o pulso e a respiração simultaneamente. Dedinho na Lembrando carótida. que é pulso carotídeo, não pulso radial, vendo igual aqui a gente faz durante o treino, né? Não. Pulso carotídeo. 2, 3 dedos na carótida, desliza o dedo aqui da traqueia até o sulco, pressiona um pouquinho e volta, você vai sentir o batimento. Tenta fazer em casa, você vai sentir o batimento. A gente vai verificar então se existe um pulso normal. Se não existir pulso e não respirar, eu tenho uma parada cardiorrespiratória. Então aqui a gente dividiu em 2 públicos diferentes. Sim. O leigo checa só a respiração. Não respira, gravidade, a gente vai passar para o próximo passo. O profissional da saúde checa pulso e respiração simultaneamente. Ótimo. Na ausência deles, iremos fazer então a famosa compressões torácicas. A gente definiu que é uma parada cardiorrespiratória, ou também a gente pode chamar de parada cardíaca. Sim. E aí a gente vai fazer as compressões torácicas. As famosas massagens. As famosas massagens. Compressão. Compressão. Antes só da compressão, gostaria de chamar a atenção a um detalhe. Quando a gente verifica se está respirando ou não, Darlan, a questão aqui é que em alguns casos, na parada cardio, você pode ter o gasping. O que é o gasping? Né? O gasping é uma respiração agônica. O indivíduo ele faz mais ou menos assim, Darlan.
Você vê um ruído, uma expansão e até um movimento aqui da mandíbula. Mas totalmente irregular. Você conhece alguém que respira assim? Então você vai verificar se tem uma respiração normal. Se não tiver, mesmo com o gasp, não é um resfôlego, é um reflexo autonômico, é um reflexo do corpo. Não é uma respiração normal. Regular. E aí a gente então vai para as compressões. Para fazer boas compressões, a gente vai vir no centro do tórax ou na metade inferior do osso externo. O osso externo vem aqui do encontro das clavículas até aqui o apêndice xifoide. Na metade inferior, a gente vai colocar a mão. Mas não é colocar de qualquer jeito. Faça comigo aí em casa. Estende o braço esquerdo lá na frente. Você puxa a mão de baixo com a mão de cima. E a região que você vai apoiar é o calcanhar da mão, a região hipotenar da mão. Apoiei no centro do tórax, Darlan. O outro ponto importante agora, antes de começar, é apoiar o meu corpo. Estender bem o cotovelo. Estendo o cotovelo. Vou até levantar a camiseta aqui pra gente dar ênfase na extensão do cotovelo. E vou ficar perpendicular à vítima, em cima dela, tá? A partir daí, as compressões devem atender 3 critérios: forte, rápido e permitir o retorno do tórax. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Qual é a profundidade que eu faço? No mínimo 5 centímetros. É força mesmo. Força mesmo. Coloca o peso do seu corpo fazendo com que o tórax... E não vai flexionar o cotovelo. Braço estendido o tempo inteiro. E continuo fazendo. Olha o meu ritmo, Darlan. Praticamente 2 compressões a cada segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Eu dou uma dica para vocês de contar as dezenas para não cansar muito. De 10 em 10. 9, 20, 1, 2. E para não errar a frequência, 9, tem a música, 3. né? Tem a música. Se você pode colocar aí em casa, e você vai ver que aquela música do Bee Gees chamada Stay Alive, ela tem uma batida de 110 por minuto. Stay alive, stay alive, stay alive. Olha só, 2 dos 3 já foi. Profundidade, ritmo da música, e toda vez que eu comprimo, eu preciso permitir o retorno do tórax. Tem que retornar. Tem que retornar. Por quanto tempo, Darlan, a gente vai fazer essas compressões? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, é fundamental a gente chamar atenção. Essa é uma manobra que cansa, tá? Aqui a gente fez por alguns segundos e percebam que já começa inclusive a mudar o padrão respiratório. Cansa. Então, vários estudos mostraram o seguinte, Darlan, independente se você treina ou não treina, independente se você é condicionado, se você é inativo ou até mesmo sedentário, você deve trocar a cada 2 minutos quem está fazendo as compressões. A cada 2 minutos troca com os curiosos que estão ali na volta. Mas e se eu não tenho o relógio ali na hora, Darlan, como é que eu faço? Conto 200 compressões, porque se meu ritmo é de 100 a 120 por minuto, eu vou pegar 100, 1 minuto, 2 minutos, 200 compressões. Então a cada pelo menos 200 compressões, eu vou revezar com aqueles que estão ali. Mesmo que aquela pessoa não teve treinamento, você é capaz ali de ensinar na hora. Põe a mão no centro do tórax, braço estendido e faça força nesse ritmo. Exatamente a música do Bee Gees. Exatamente a música do Bee Gees. Então, quando a gente está fazendo compressões, a gente está imitando o trabalho do coração que ele não está conseguindo fazer. Porque ele está, em sua maioria dos casos, em paradas que acontecem do lado de fora do hospital, que é nesses locais que a gente citou, né? Ele está tremendo, está em descompasso. Vamos fazer compressões até a chegada do aparelho de desfibrilação externa automático. Porque que é o DEA. Que é o DEA, Darlan, porque as compressões as pessoas confundem. Só compressão pode fazer a pessoa voltar? A chance é mínima. Porque nas compressões você está imitando o trabalho do coração e aumentando a chance de sobrevivência, mas eu preciso do aparelho do choque para fazer isso aqui, ó. É um reset no coração. Sim. Ou um reset. Você zera o trabalho elétrico do coração e o próprio coração tenta se reorganizar num ritmo ordenado de novo. É isso que o DEA faz e por isso que ele é tão importante. Ele é fundamental. Nível de evidência 1 classe A. RCP de qualidade e uso do DEA para aumentar a chance de sobrevivência. Quanto custa um DEA hoje, em média? Em média. Em média, vamos lá, a gente vai ter uma variação de cerca de 5,5 até 20 mil reais. 5 mil reais a 20 mil reais. Isso, e o que vai ser de diferença entre eles? Mecanismos de feedback, então DEAs mais avançados, você tem um sensor aqui no centro, onde você faz a compressão, que ele vai ler como é que você está fazendo e te dá um feedback em tempo real. E até fala com você, boas compressões.
Comprima mais forte. Uma coisa importante, Bruno, agora eu lembrei. Não comprar o DEA de treinamento, né? Com certeza. Existem ideias no mercado para 10 reais, que a gente chama, né? E existem ideias de simulação. Os 10 de simulação são somente para treinamentos de fato, não para você colocar no seu local de grande circulação de pessoa, tá? Bom, a gente tem aqui, eu tenho a minha colinha aqui, né? Porque eu vou deixar um aqui na Keep, hein? Então, quando parar, a gente já falou, não para, né? Então a gente não... eu acho que ele morreu mesmo, né? Eu vou parar aqui. É isso mesmo, Bruno? Não pode, hipótese nenhuma, Darlan. Você pode falar assim, cara, mas eu vou ficar revisando isso até quando? Até o suporte avançado chegar. Você ligou para ele na nossa sequência de ações. Vamos retomar rapidinho? Checar se o local é seguro. Fizemos. Checar a responsividade. Batemos os ombros, ele não responde. Chamamos ajuda. Que número que a gente liga? 192 ou 193, preferencialmente 192. Checamos a respiração, aqui está a nossa checagem principal. Não respira, começamos a fazer as compressões. São 5 Cs, está na palma da mão de vocês. Fazemos compressões a cada 2 minutos ou 200, a gente reveza com outra pessoa até a chegada do suporte avançado, até a chegada do DEA. Para usar o DEA, simples, você liga, coloca acima da cabeça e segue as orientações. Nesse momento é interessante ter um treinamento para você se familiarizar com o equipamento, Sim. Tá? Mas ele é feito para leigos, qualquer pessoa pode utilizar um DEA. Não é difícil usar um DEA. Pelo contrário, é fácil, ele fala com você cada etapa do que você tem que fazer. É um equipamento muito moderno, lá no curso que a gente fez mesmo, né? Primeiro contato que eu tive com o DEA ali, rapidamente hoje, se tivesse que usar o DEA aqui, eu sei usar. Sem dúvida, eu não tenho ele é dúvida. muito simples, É não tenha medo. Até crianças podem usar o DEA se treinadas, porque ele fala tudo o que você tem que fazer. Foi bom você falar de criança. Tem ideia para criança, tem ideia para adulto, né? Exato, Darlan. É o seguinte, o que acontece é que o choque no adulto é de uma potência, o choque para a criança é de outra, obviamente menor. Então veja, qual é a potência do choque de um DEA? 200 joules de potência. A unidade de medida é joules. Tá? E na criança? Na criança você tem 2 tipos de adaptação. Ou você tem um DEA que você tem um conjunto de pás, que você vai colocar, inclusive é até legal, uma aqui acima do mamilo direito, uma na borda da costela esquerda. É aqui que a gente põe as pás do DEA para fazer análise. As pás são os eletrodos. Os eletrodos, né? Isso. Quando você coloca o DEA, ele vai colante, analisar. Né? Colante, autoadesivo. As pás do adulto, colocada dessa forma. Tá? Na criança, você tem pás específicas. O que acontece? Essa pá e essa pá, elas viram uma na frente e outra atrás. E elas são menorzinhas. Elas são menorzinhas e o choque é menos potente. Ele cai para 50 joules. Olha só. Tá? Então você tem pás específicas. Ou tem modelos de DEA que você coloca uma chave no próprio aparelho, que chama chave redutora de choque. E aí você dá o choque adequado. Compre o DEA com chave redutora. Para quando for criança, você vai ter um DEA único, né? Ou pás que sejam infantis. Aí depende do modelo. O importante é você ter o DEA, né? E veja, Darlan, a grande maioria das paradas em adultos vai ser por um motivo cardíaco, Sim. Né? E é o nosso principal público. Então, se tiver um DEA com par de adulto, a gente já está fazendo muito. E já está aumentando muito a chance de sobrevivência. Porque se você não tem um DEA no local, esse DEA vai ser dependente do suporte avançado. E tá tudo bem se for isso. Mas o importante é que a gente esteja preparado para fazer o atendimento inicial. Se a gente sair daqui hoje, Darlan, sabendo fazer esses 5 passos, a gente já está sabendo fazer muito. E a gente pode fazer por cima da roupa, por cima do sutiã, com metalzinho, então, como é que funciona aí? Veja só, Darlan, aqui é uma coisa que é bastante interessante, né? Antigamente, as diretrizes, elas falavam assim, na parada cardiorrespiratória, você tem que fazer o ABC da vida. O ABC era, na sequência das ações, você abria as vias aéreas, o A, B, boca a boca, e C, circulação. E aí as pessoas falavam, pô, mas eu vou fazer boca a boca nessa pessoa que eu nem conheço. As pessoas travavam e não faziam mais nada e deixavam de atender. Então, o que a diretriz fez? Tirou o C lá de trás e veio para frente. Agora é CAB. Você faz compressões. Se for profissional da saúde ou leigo bem treinado que saiba fazer, você faz o A e o B depois. Então, compressões e ventilações. E aí eu mostro para vocês como é que seriam as ventilações, tá? Mas veja que é importante você ser profissional da saúde ou leigo bem treinado, é o que está na diretriz para fazer ventilação. O leigo, o leigo que não é treinado recorrente, a gente faz só compressões.
Vejam só, você não precisa ventilar se você for leigo. Você faz só compressões, porque a chance de sobrevivência em paradas extra-hospitalares, que são essas paradas do lado de fora do hospital, só com compressões, ela é similar àquelas que são com compressões e ventilações. Existe ainda um pouco de oxigênio dentro do organismo, então é mais importante a gente fazer esse oxigênio circular do que se preocupar em ventilar. Sim. Não perde esse tempo aí, vai Exatamente. na compressão. E aí você o dispositivo de barreira que você pode mostrar pra nós como é que funciona? Sim. Falando só da roupa, né? Que você me perguntou. Isso, da roupa, isso. Aproveitando também. Para fazer compressões, se ele tá com uma blusa fina, por exemplo, a sua que nem a sua tá hoje, tranquilo. Você consegue localizar o centro das mãos. O centro do tórax para colocar a mão. Se tiver com uma jaqueta, um dia frio em São Paulo, né? A gente precisa abrir a jaqueta, tá? Então, para fazer compressões, eu ainda consigo localizar o local de maneira tranquila. Agora, tomem cuidado. Se você começar a comprimir alguém do sexo feminino e você tem embaixo um sutiã que está machucando a sua mão, você não vai fazer compressões de qualidade. Precisa levantar. Precisa fazer compressões de qualidade. Vejam que nesse momento nós estamos preconizando a vida. A vida acima de tudo. A vida acima de tudo, tá? Quando é necessário expor o tórax para usar o DEA. O DEA só em contato com a pele. Exatamente. Vamos reforçar de novo. O DEA só em contato com a pele. E inclusive se tiver pelos a gente tira. Tem um barbeadorzinho no DEA, não tem? Tem um kitzinho que fica anexo no DEA, exatamente. Um barbeadorzinho, se for o caso. Barbeadorzinho, uma lâmina de barbear vai tirar pelos. Se tiver molhado, a gente vai secar. Que é bem comum tá molhado. Que é bem comum. Tira sua própria camiseta, então, se for o caso. Ou pega ali uma compressa do kit, que deve ter também, junto ao DEA, tá? Se não tiver, monte isso. Porque se colar muito molhado, não vai colar, não vai adesivar, né? Exato. A gente tá falando do uso do DEA, apesar da gente não estar com ele aqui, só para vocês terem uma noção, caso você tenha um contato um dia, é simples, mas essas situações previamente ao uso das pás, elas devem ser observadas. Sem pelos, não pode estar molhado, tá? Se tiver algum adesivo transdérmico, salompas, medicamentos antifumo, mesmo hormonal feminino, no local das pás precisa tirar e retirar o excesso de cola. E por fim, se tiver um marca-passo no local de colocação das pás, você vai fugir dele 4 dedos para baixo. Essas são as situações especiais. Falamos brevemente, mas não é difícil, são somente 4. Sim, tá? Não é tão difícil. Não é. Vamos falar da ventilação, Darlan? Isso, dispositivo de barreira. Então, primeira coisa importante. Posso botar a minha boca na boca do outro e empurrar o ar lá? Darlan, poder você pode. Agora, se deve, é outra história, né? Situação. Existe lá a premissa da gente colocar nossa segurança em primeiro lugar. Por mais que você fale, poxa, mas né, fazer boca a boca é querer beijar por aí, sim, existe um risco. E você tem que prezar pela sua segurança sempre em primeiro lugar. Por isso existem esses dispositivos de proteção. Agora, antes de usar, quem é que faz ventilações? Profissionais de saúde ou leigos bem treinados, recorrentemente. Isso está dentro da diretriz, né? Diretriz publicada em outubro de 2020, da American Heart Association. Então vamos lá. Se você é um desses dois, você vai fazer ventilação, tá? Primeira coisa aqui de um dispositivo de barreira, claro que existem outros, inclusive aquele famoso bolsa válvula máscara, o AMBU, né? Ah, sim. Mas veja, você precisa ter treinamento para usá-lo, né? Sim. Esse aqui é mais simples, e você, quanto profissional de saúde, um treinador, pode usar. Primeiro passo importante, Darlan, é montar a máscara. Então a máscara vem assim para conseguir ser guardada aqui no estojinho. Sim. Então a gente empurra essa parte para fora e monta a máscara. Primeiro veja, qual é o benefício da máscara? Você tem 2 entradas de ar, nariz e boca. Ela tem um acoplamento bem amplo. Exato. Mas a máscara não é exatamente o que te protege. O que vai proteger você é um dispositivo unidirecional. É essa válvula. Ela tem um diafragma aqui. Quando você sopra aqui, o ar passa. Ele não volta. Ele não volta. Aqui você está protegido. Então, para fazer ventilação, eu coloco a máscara no centro do rosto da vítima, a ponta da máscara na ponta do nariz e aqui embaixo bem alinhado. Tá? Feito isso, a gente, antes de ventilar, abre bem essa via aérea, expande e faz 2 ventilações, Darlan. Essas ventilações devem ser de 1 segundo cada. Então vamos lá. Uma, viu que subiu o tórax? Sim. Mais uma. 2 ventilações de 1 segundo cada. Não é necessário. É uma ventilação normal de 1 segundo cada. Nada demais. Nada demais. Devemos evitar o que a gente chama de hiperventilação. Sim. Você não vai ar para o estômago enche de ar, e aí tem regurgitação, tem vômito aqui, a gente não quer isso. Então, caso o profissional da saúde vá ventilar, existe uma relação de 30 compressões
para 2 ventilações. 30 compressões para 2 ventilações. 2 ventilações. 30 para 2 para adultos, tá? 30 para 2, na verdade, ele é universal. Se você tá sozinho, 30 para 2 em adultos, 30 para 2 em crianças, 30 para 2 em bebês. Ah, mas eu coloquei o DEA, eu continuo fazendo a compressão ou não? O DEA você usa ele de imediato, Darlan. Então, o DEA chegou na cena, coloca acima da cabeça. Então, para de comprimir se você está sozinho. Sim. Para de comprimir, coloca acima da cabeça, liga e segue as orientações. Se eu tenho outras pessoas ao redor, que provavelmente é o que acontece, o DEA chegou, te entrega o DEA, a pessoa que trouxe assume a compressão, minimizar as interrupções, tá? Manter o coração fazendo o fluxo sanguíneo, tá? E aí você pega o DEA e usa. No momento da análise, tem que afastar todo mundo. Porque ele vai dar um choque, você não vai tomar um choque junto. Inicialmente ele está verificando, será que eu preciso ou não desse choque? Ah, o DEA ele fala porque ele fala, né? O DEA fala. E por isso que ele é automático. Então, um desfibrilador externo você leva para qualquer lugar e é automático porque ele faz essa análise automaticamente. E o DEA fala, continua as compressões? Fala também. Então, durante a análise, afasta e deixa ele analisar. Se ele recomendar o choque, avisa, eu vou dar o choque, afasta todo mundo, inclusive você também. Pressiona o botão de choque e aí reveza. Aquela pessoa que estava descansada faz, né? Ou o contrário, né? Porque ela já estava fazendo, você volta para fazer e ele descansa. E vocês vão revezar a cada 2 minutos. Olha que bacana. Quando isso para, Darlan? Pra gente fechar o ciclo. Isso. Estamos fazendo compressão, a cada 2 minutos o DEA vai analisar se precisa ou não do choque. Tá? Se precisar de choque, ele vai recomendar, nós afastamos de novo e aplicamos. E voltamos. Se não precisar do choque, ele também vai falar choque não indicado. Voltamos a fazer RCP, compressões. E não tira o DEA. Não tira o DEA em nenhum momento. Não tira as pastas, estão coladas lá, mantém lá. Tô fazendo as compressões, de repente a vítima tosse, se movimenta. Ai, meu peito, filho. Para. Checa de fato se ele voltou a ter circulação, o que a gente chama de retorno da circulação espontânea. Checa aqui no pulso, ou checa a sua respiração, se você é leigo. Voltou a respirar. Ufa! Deixa o DEA ligado, deixa as pás conectadas e, de preferência, vira a vítima de lado. É isso que a gente precisa fazer, Darlan. 5 passos, não é difícil. E se o DEA chegar, lembre, coloca acima da cabeça, liga e segue as orientações do aparelho. E o leigo pode dizer, ele morreu, não adianta mais fazer. Posso decretar a morte do De maneira nenhuma, Darlan. O único profissional que decreta a morte é o médico. Você sabe que a gente teve vários casos, já na literatura e até mesmo no metrô, que eu já citei para você, de parados com 20, 40 minutos de atendimento e sobrevida no final. Olha aí. Então faça até a chegada do médico do suporte avançado, tá? O único profissional que ele é autorizado a decretar óbito, tá? É claro que a gente só tem que colocar um parênteses. Se você tem sinais óbvios de morte, como rigidez cadavérica, gelado, isso é se você chegou depois de muito tempo, né? Foi treinar às 5 horas da manhã e numa rodovia e passou lá. E já estava lá. É diferente, né? É diferente. Mas durante o atendimento, principalmente aquele que você presenciou, o colapso súbito, faça até a chegada do suporte avançado. Isso é muito importante, né, Bruno? Bom, e aí você aumenta a chance de sobrevivência. Aumenta a chance, imagina, né? Porque hoje pode ser um fulano, mas é você. Inclusive, eu quero que você revise isso aqui comigo. Se você disser que tá ok, eu vou deixar um aqui na Keep Running. Perfeito. E a gente vai tentar deixar lá no nosso site da Runners Brasil, para que as pessoas baixem esse PDF, né? E a partir dali a pessoa colhe na geladeira de casa. Treine as pessoas e compartilhe nos grupos. As pessoas adoram publicar coisa de política, coisa de besteira, futebol, piadinha, gatinho. Compartilhe isso aqui. Lá na minha casa, Bruno, acredito, isso aqui tá lá na geladeira. E eu treinei a minha esposa. Faz muito bem. Para que ela possa, porque eu não sei, porque, eu sei, mas quando eu desmaiar eu não sei, aí tem que ser ela, né? Darlan, eu diria que é o seguinte, a lição de casa de todos que estão nos assistindo é fazer um manequim desse. Coloque no YouTube assim, manequim reciclável de RCP. Você vai montar um desse para você e você vai colocar em prática o que a gente falou aqui hoje. Você, para ensinar, precisa saber, e a melhor forma de aprender é ensinando. Então você passa isso dentro do seu ambiente familiar, torna o seu local mais seguro, porque agora você aprendeu a atender alguém. E essas pessoas, ou alguém sabe te atender, caso seja você, então torna o seu local de convivência mais seguro, né? Fica de lição de casa de hoje. Aí, a Runners com exclusividade trouxe aqui o Bruno Modesto, alguém que tem o conhecimento teórico e prático, afinal de contas a EFE é a maior e melhor universidade da América Latina aí de educação física, né? É o seguinte, Bruno,
Dentro desse contexto, e se alguém quiser contratar você ou alguém para fazer esse curso, aonde as pessoas vão encontrar você ou uma instituição para fazer esse curso? Porque, claro, obviamente eu vou vender o peixe seu aqui, não vou vender de outro, Claro, não, mas a gente vai falar de todos aqueles que eu vou falar o seguinte, Darlan, eu vou indicar aqueles com qual eu trabalho e atesto a competência dos profissionais e a seriedade no trabalho. Então vamos lá. A gente tem um curso de suporte básico de vida na própria Escola de Educação Física e Esporte da USP. Ele acontece às quintas-feiras à tarde. Quintas-feiras. Pode ser de manhã ou à tarde. É agendado junto com a secretaria. Então, no site da Escola de Educação Física e Esporte, você tem lá cursos comunitários. Vai ter o curso de atendimento à parada cardíaca. Lá é uma opção super bacana. Eu dou aula lá junto com outros monitores, outros instrutores. E lá, inclusive, a gente fez um formato híbrido. 2 horas estudo em casa. A gente fez toda uma gravação de vídeos instrutivos e 2 horas de aula prática presencial. Essa é uma possibilidade. Existe também dentro do Instituto do Coração, no Cefax, é um prédio que fica em frente à Atlética da Medicina USP. Isso São Paulo. São Paulo capital. São Paulo capital. Lá você tem também dentro da EEP, que é uma escola de cursos, né? Você vai ter a possibilidade também de fazer cursos tanto de suporte básico de vida como outros. Isso você acessa o site da EEP do INCOR, tá? Mas eu quero contratar o Bruno na minha academia em Santa Catarina. É possível? Com certeza. Vou só deixar mais um, até agradecendo esses locais que eu trabalho, né? No site do Albert Einstein, Hospital Albert Einstein, você também tem um centro de treinamento referência, tá? E que as pessoas também vêm do Brasil inteiro. Fazer treinamentos, tanto de suporte básico de vida, como de primeiros socorros, que é um treinamento que ele vai, além do suporte básico de vida, falar de emergências clínicas e traumáticas. É um curso que eu indico para todo mundo, que inclusive leigos podem fazer. Depois na Corrigina Ibirapuera, faz o curso na Corrigina Ibirapuera, na Corrigina conhece São Paulo, passei na Paulista. E aí o Bruno Modesto, assim, vocês podem me achar no Instagram, @ModestoUSP. @ModestoUSP. E através do meu e-mail profissional, brunomodesto@usp.br, tá? brunomodesto@usp.br. Bom, nos meus cursos, sim, eu vou em creches, universidades, faculdades, escolas, academias, lojas clubes, de corrida. Todos, porque a gente formata um curso de acordo com a sua necessidade, né? Já com uma experiência já de alguns anos dando aula, vai ser um prazer atender, disseminar esse conhecimento e tornar o seu local mais seguro. Em média, não precisa dizer o valor exato, mas em média, quanto vai investir para levar o Bruno para dar um curso, vamos imaginar, aqui em São Paulo capital? Depende do número de pessoas, Darlan. A gente vai fazer grupo de pessoas. Até 5 pessoas, vamos colocar X valor. De 5 a 10, X valor. Claro que quanto mais pessoas, mais barato vai ficar. Então você vai ter, por exemplo, de R$100 por aluno até R$200 por aluno, dependendo do número, 250 no máximo. Então a gente vai fazer um pacote, né? E aí a gente vai treinar de acordo com o número de pessoas que você tem. Grandes grupos, a gente dá mais desconto, mais alunos. Pequenos grupos também é possível e a gente vai ter uma tabelinha para cada situação, inclusive distância. Já viajei muito o Brasil inteiro dando treinamento, é uma coisa que eu gosto muito, né, e que vai ser um prazer atender. Olha aí, é barato ser feliz, de 100 a 200 e poucos reais, enfim. Bruno, não sei se tem mais alguma colocação, mas eu já estou muito feliz com o que você trouxe aqui. Nosso podcast não pode se estender muito, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, como eu sempre falo com meus convidados, mas a gente tem uma limitação de tempo aqui, até porque a gente também tem que trabalhar, né? Sem dúvida. Estamos trabalhando aqui, mano, parece um bate-papo bacana, mas a gente tem que continuar o nosso trabalho fora do estúdio, né? Tem mais alguma colocação colocação final que você queira colocar? Então vamos lá, primeiro eu queria agradecer o espaço, a oportunidade de poder falar e disseminar esse conhecimento que eu acho fundamental. Sou apaixonado em ensinar primeiros socorros, né? Inclusive a gente vai estar planejando lá na própria FEUSP abrir uma disciplina para qualquer pessoa, semestre que vem, de socorro de urgência, né? A disciplina já existente, mas aberta ao público, para que o maior número de pessoas tenha contato com primeiros socorros. Isso a gente deveria aprender desde criança. Suporte básico de vida deveria saber desde criança, né? Então eu fico muito contente de poder disseminar, tornar os locais mais seguros. Já tive relatos, né, não só metroviários, mas pessoas que já tiveram um curso que desengasgaram o próprio filho, salvaram a vida do próprio filho, puderam atuar com familiares ou com colegas. Então é isso que faz valer a pena. É lá no final a gente perceber que a gente está ajudando a evitar algo mais grave ou até mesmo salvar vidas. Então esse espaço aqui que foi dado, Darlan,
Agradeço muito, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo tão descontraído, tão gostoso. Parabéns aqui pelo estúdio, pela essa iniciativa, não só para os corredores, né, mas para todo mundo. Nossa equipe Run, nossa loja parceira. Estão de parabéns, estão de parabéns pelo espaço, pelo profissionalismo aqui das pessoas que estão envolvidas. Obrigado aos bastidores, ao Saulo, né, e todo mundo que me recebeu muito bem aqui, foi um prazer. Obrigado. Bom, a gente fica muito contente com a sua presença aqui, é mais um conteúdo para nos ajudar aí a salvar vidas, treinar com qualidade, mas principalmente ajudar o nosso corredor da Runners Brasil. Galera, muito obrigado pela sua audiência. Espero vocês no próximo episódio, mas o mais importante, meu recado final neste podcast é: compartilhe este conhecimento. Compartilhe este conhecimento. Você pode ajudar mais vidas na corrida de rua para que tenham, digamos assim, situações adversas passando por boas situações adversas e não más situações adversas. Sem dúvida, vou deixar aqui um abraço do Bob aqui para vocês também. O Bob também. Né? Valeu, Bob. Vou falar o seguinte, uma das principais sensações ruins para o ser humano é a sensação da impotência, de não conseguir fazer algo por alguém, né? Então não passe por isso, esteja preparado, faça um curso de primeiro socorro, suporte básico de vida. Tem essas instituições que eu garanto que são instituições de qualidade e obviamente tem outras por aí, a gente está à disposição para vocês. Então tá bom. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.